Sejam muito bem-vindos, eu sou o Mobile e hoje nós vamos falar sobre compliance contratual. O compliance, a priori, é um mundo. Tudo é compliance, tanto é que profissionais de grandes corporações, praticamente, no dia a dia a gente usa essa expressão, até que brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, detestam profissionais do compliance. Por quê? São aqueles caras exigentes, chatos, que ficam colocando problemas no bom sentido, mas na verdade o compliance é uma matéria, um departamento, um serviço, um escopo de atuação para a perfeição. É isso. Então, quando você vai fazer um trabalho de compliance na sua clínica, o que você vai fazer? Você vai trazer um profissional que tem entendimento ou tem uma equipe que entende de tudo, entende? E o que ele não entende, por exemplo, vamos supor, um advogado entende de marketing? Normalmente não, tá? Mas ele vai entender de toda a parte regulamentar. E aí ele vai te trazer vulnerabilidades contratuais. E se ele faz esse serviço dentro da equipe dele, normalmente dizendo, vai ter um profissional do marketing que vai também trabalhar o seu branding, que é aquele escopo total do que você oferece e de como as pessoas estão te enxergando no mercado. Tá? Agora, trazendo a discussão para o plano contratual, é importante entendermos o seguinte. Quando você está no mercado, quando você é um profissional e você tem uma estrutura onde você recebe o seu cliente, o médico recebe o paciente, o veterinário recebe o tutor com o paciente, o psicólogo também recebe o seu cliente, enfim, nós estamos no mercado e nós trabalhamos com clientela. Só que nós também nos vinculamos, além dessa clientela, além de para com esta clientela, melhor dizendo, com profissionais outros. Então, por exemplo, um advogado, um médico, um psicólogo, ele sempre vai ter ali um contador, um advogado, uma agência de publicidade que cuida da vida dele, um serviço de limpeza, sendo terceirizado ou não. Ele vai ter os funcionários, o recepcionista. Se for um advogado, ele vai ter estagiário. Se for um médico, ele vai ter, por exemplo, instrumentadores, instrumentadoras. Ele vai ter ou anestesista, se tiver centro cirúrgico na clínica dele. A gente tem, por exemplo, profissionais que lidam de forma esporádica. Um profissional que vem limpar o ar-condicionado, um profissional que cuida do TI. Você não percebe que dentro da sua vida profissional existe ali um pool de oferecimento, uma gama de profissionais que se vinculam a você e que, em algumas situações, se esse profissional causar um problema, ou cometer um erro, você responde por isso. É por isso que o compliance é tão importante. Vamos a alguns exemplos clássicos. Quando você assina uma procuração para um advogado, normalmente essa procuração tem uma característica adjudícia ou et extra. Tá? A adjudícia é para o foro em geral, para a postulação em juízo. Et extra é para qualquer tipo de atuação fora do juízo. Por exemplo, processos administrativos ou diligências externas. O advogado vai resolver um problema no cartório, na Receita Federal, no INSS, enfim. Lugares e locais e órgãos onde não se exige a procuração para o foro, mas exige uma procuração para legitimidade de representação. O que esse advogado fizer é como se você lá estivesse fazendo. Tá? Então, se ele confessa um débito num parcelamento, onde esse parcelamento deriva de um imposto que não se deveria pagar, a partir do momento que ele confessa, você vai ter que pagar. Olha a importância disso. A mesma coisa acontece com o contador, tá? Eu fico aqui dando exemplo até amanhã, tá bom? Da advocacia. Exemplo, um acordo, antes de entrar no contador, um acordo em um processo de erro médico, onde o advogado não teve o cuidado de não assumir a culpa e de deixar claro nesse acordo que ele é exclusivamente financeiro. Tem muita diferença entre o pagamento de uma possível indenização, você está ali resolvendo um processo
exclusivamente com dinheiro. Não quer dizer que você é culpado. Entretanto, se isso não consta no acordo, você fica caracterizado como culpado para o resto da vida. No Google, nos sites de jurisprudência. Tomem cuidado. É por isso que o compliance é importante, porque há uma revisão de todos os contratos que permeiam a sua vida e você vai ter tranquilidade para seguir em frente. Muita gente que está assistindo esse vídeo nunca nem ouviu falar desse tipo de risco. Eu sei porque eu dou aula na faculdade de medicina há 16 anos. Sim, 16 anos e gestão de riscos é uma das matérias que eu trabalho, tá? E os alunos, sendo eles da graduação, da residência ou até os titulares de cadeira da faculdade, porque eu leciono para todos os públicos, nunca ouviram falar do que eu estou falando, tá? Médicos com 70 anos passaram pela vida e alguns tiveram problema, outros não, mas dependeram do que não se pode depender nessa vida, que se chama sorte. Tá? Você tem que estar estruturado no seu plano de gestão. Quer ver um risco que você corre todo dia? Contador. Quando você faz um contrato de trabalho com um contador, né, um contrato de prestação de serviço, porque você pode passar por uma vida sem precisar de advogado. É irresponsável, mas você pode não precisar. Né? Agora, de contador não tem como. Todo CNPJ tem que ter um contador responsável inscrito na Receita Federal. Ponto. Tá bom? Exceto o MEI. Mas até o MEI tem que entregar a declaração uma vez por ano e o contador que tem que entregar. Então não tem como escapar. Tá? E outra, médico não pode ser MEI. Advogado não pode ser MEI. Perfeito? Profissionais intelectuais, em regra, não podem ser MEI. Tá? Você tem um CNPJ. O que esse contador faz para você todo dia? Confessa débitos. Tá? Se porventura ele faz um enquadramento tributário errado e você é desenquadrado daqui 1, 3, 5 anos e há ali uma diferença de imposto a pagar, com multa, com juros, com processo, às vezes crime, você é o responsável. Por isso que o compliance é importante, porque se no contrato com o seu contabilista não está escrito que o erro técnico é de responsabilidade dele, passa a ser seu. Ah, mas Omaile, aí eu vou processar ele para depois eu receber. Aí você vai receber isso aqui, meu caro, daqui uma década. O imposto você tem que pagar agora, senão você não tem mais certidão. É o seu nome que está sendo processado, é você que está respondendo. Porque você não pode pegar um processo que a Receita Federal te processa e fazer o contador pagar. Não, você paga esse processo e depois você executa o contador e aqui ainda você vai discutir a probabilidade de provar a culpa dele. Vai depender muito do contrato. E é aqui que o compliance age. Isso é importantíssimo, tá? Outro exemplo, você, por exemplo, que trabalha com estética, tá? Sua secretária, se ela recebe ali fotos, né, fotografias, imagens de pacientes, né, nuas, que normalmente isso é habitual, é cotidiano em um consultório de estética, notadamente da dermato e da plástica, né? Eu mesmo aqui, nós atuamos em vários advogados aqui, eu tenho um termo de sigilo com uma multa milionária de todos os advogados, porque eu defendo muito médico da estética e a gente tem aqui várias e várias imagens, né, de mulheres nuas, porque elas são vinculadas, anexadas, fazem parte do conteúdo probatório dos processos. E se uma secretária sua veicula uma imagem dessa de forma inadvertida, de forma inapropriada, você responde por isso. Não é a sua secretária, porque ela é funcionária. Ah, mas depois eu vou processar ela. Depois a vida pode terminar, né? Não atua com isso. Atua de forma precavida, de forma preventiva. Previna-se. Lembra aquela história do que é melhor do que remediar? É isso. Isso é compliance. É a atuação pautada no seu poder diretivo e na sua gestão de risco. Não o depois. O futuro a Deus pertence. Não entra nessa. Porque depois você já foi condenado. Aí depois você vai correr atrás do prejuízo. Não é assim que a vida funciona, tá? E você tem outros profissionais também, tá? Por exemplo,
hoje, né? Hoje não, já faz tempo isso, a LGPD, o Marco Civil da Internet, nós temos ali sigilos constitucionais, sigilos criminais, de característica civil, enfim, o termo sigilo ele é gigantesco. E se você tem um profissional de TI que traz vulnerabilidade aos seus dados e esses dados podem vazar por qualquer circunstância, você é o responsável disso. É só ler a LGPD. Não é o Zé que formata computador ou que troca o cabo, com todo respeito a esse tipo de profissional, né? É uma brincadeira que eu faço, deixando caracterizada aqui a sua responsabilidade frente a isso. Então, até para encerrar, né? O que é o compliance? É a oportunidade que você tem um profissional que vai lá, faz um check-up da sua vida profissional, do seu CNPJ e te entrega um relatório de todas as suas vulnerabilidades e como corrigi-las, tá? Normalmente, para vocês entenderem como funciona esse trabalho tem dois núcleos de atuação. O primeiro é o consultivo, né? É o de consultoria de fato. Olha, por exemplo, eu faço compliance, tá? E aí eu vou lá na clínica, faço um checklist do que eu preciso, e aí eu vou conversar com bastante gente na clínica. Eu converso com o médico, eu converso com o secretário, eu converso com o administrador, eu converso com o advogado, eu converso com o contador, eu converso com o cara do marketing, eu converso com todo mundo. E avalio os contratos e apresento as vulnerabilidades de forma geral. Vulnerabilidades trabalhistas, previdenciárias, tributárias, mercadológicas, de marketing, de direito do consumidor, de direito civil, tudo há um exaurimento, tá? E aí você entrega como corrigi-las, como atenuá-las, reduzi-las ou exauri-las. É isso. E aí você, dono da clínica, vai pegar esse relatório e vai fazer uma reunião com cada profissional. Advogado, vem cá, isso aqui está acontecendo, está errado. Contador, olha, eu contratei um compliance, é assim que tem que ver isso. Ou você entra no segundo núcleo de atuação. Você contrata esse profissional para ele colocar isso no eixo, né, com esses profissionais. Entendeu? Aí é um serviço de assessoria. A consultoria nada mais é do que um trabalho onde há uma revisão de tudo e a entrega de um relatório e daqui para frente você segue. A assessoria é a continuidade, é onde esse profissional que percebeu essas vulnerabilidades, que atestou-as, vai em cima dos outros profissionais para eliminar ali essas vulnerabilidades de forma qualitativa e com tranquilidade, tá bom? Isso é simplesmente imprescindível porque nunca, né, na história desse país houve tanta fiscalização, inclusive de forma inapropriada, onde a sociedade corre risco todo dia. Perfeito? Um abraço.